Olá, eu sou Cristina Long e hoje eu vim falar sobre o porquê de certas coisas que acontecem na sua vida. A gente se pergunta muito, né? O porquê. Eu vejo constantemente as pessoas que vêm me perguntar, Cristina, por que isso está acontecendo na minha vida ou por que tal coisa aconteceu. E quando a gente não entende, fica mais difícil, né, da gente aceitar. Mas depois que você entende algo que te aconteceu, tudo muda. Por exemplo, eu atendi uma moça que, olha que história interessante. O marido dela faleceu. Do nada, uma pessoa extremamente saudável, extremamente feliz. Eles estavam num momento maravilhoso da vida deles, tudo redondinho. Vida financeira equilibrada, vida com os filhos ok, vida com o próprio casal um com o outro, tudo tranquilo. E de repente, ele passou mal, foi para o hospital e faleceu horas depois. E aí ela veio me questionar, mas por quê, né? Porque nesse momento tão especial da minha vida, onde tudo estava redondinho. Então essa pergunta e outras perguntas desse tipo é muito comum, as pessoas vêm fazer muito essas perguntas aos mentores espirituais. E aí eu acessei o porquê, né? E os mentores explicaram que ele tinha um resgate para fazer. Resgate acontece quando você precisa passar por uma determinada situação e você acaba falecendo por causa daquela situação, porque tem relação com uma vida passada. E esse cara, numa vida passada, ele era um homem muito poderoso, que também convivia com muitas pessoas poderosas, E esse conjunto de pessoas poderosas, eles tomaram muitas decisões que impactaram diretamente na população. Era um homem ligado ao governo lá do país onde ele morava. E esse impacto que teve na população lesou muitas pessoas em vários sentidos. Pessoas perderam a vontade de continuar vivendo, pessoas perderam literalmente tudo. E toda aquela felicidade que as pessoas tinham, elas perderam por causa da decisão que foi tomada por esse homem e outros homens ali do governo naquele país, naquela época, lá na vida passada dele. E ele entendeu espiritualmente, depois que ele faleceu, o que tinha acontecido. A decisão que ele tinha tomado pelo poder, pelo dinheiro, a decisão que eles tinham tomado em comum, acordo, beneficiando muito mais a eles e não a população, as pessoas. Ele finalmente entendeu. E ele entendeu que ele precisava vir e também perder a família dele. Perder no melhor momento, perder quando tudo estava redondinho. A gente não entende, né? Mas tem sempre um motivo por trás. E foi isso que aconteceu, ele precisava ir. E a esposa dele precisava ficar também nessa situação, porque ela também tinha relação com aquela decisão do governo. Ele precisou deixar a família e ela precisou ficar com a família sem o marido, sem esse respaldo, né? De tudo que ele trazia ali para a família como um todo. Então, veja, gente, nada mesmo é por acaso, né? Eu vejo histórias assim todos os dias, eu vejo histórias assim que mexem com a gente porque explicam, né? Explicam profundamente a relação que as coisas têm, explicam o porquê de determinada coisa ser de uma determinada forma, o porquê de uma dificuldade que se repete tanto. Os mentores, eles sempre diziam o seguinte: nós viemos aqui, né? Nós temos um plano para viver nessa vida e nesse plano nós vamos passando por situações e pessoas e vamos tendo desafios. E o papel dos mentores, eles dizem o seguinte, que o papel deles é lembrar-nos, né, desse caminho, lembrar, né, daquilo que a gente veio fazer. Mas a gente, quando está aqui, a gente não lembra. Agora, se você fechar os olhos aí onde você estiver, pensar naquele seu problema, sem nenhum apego, né? Se você realmente se abrir para a sua espiritualidade, para o seu anjo da guarda, para os seus mentores, pensar assim do coração, pensar realmente o que eu preciso saber sobre essa situação. Se você realmente se entregar a esse processo do saber, você vai receber a informação. Muitas vezes a informação ela vem rapidinho assim na sua cabeça como um bloco que cai assim inteiro. A informação vem inteira.
Você ouve às vezes com a sua própria voz dentro da sua cabeça, isso é comum. Você pode ter a resposta através da boca de outras pessoas. Então, você entra no elevador, do nada, a pessoa falou aquela frase que você sentiu que era a sua resposta. De repente você entrou no carro, ou então ligou o celular, estava ali passando uma música e aquela música tinha um trecho que tem ali a sua resposta. Você olhou para algum lugar e está lá escrito. Então a resposta ela pode vir de diferentes formas nas próximas horas, principalmente nas próximas 12 horas. Mas é comum até 3 dias. Então quando você realmente se abre para a espiritualidade, tudo vem. E quando você começa a acessar essas informações, isso eu ensino lá no meu treinamento que chama-se Jornadas da Fênix. Esse é um treinamento que eu tenho há muitos anos, né? E ele é online, ele sempre foi online e eu sempre explico para as pessoas que fazer contato com a espiritualidade é uma coisa, conseguir traduzir o que você está acessando, que é o X da questão. Aí envolve conhecimento, envolve você ter o filtro, né? Você precisa de um filtro. Será que isso que eu estou ouvindo é isso mesmo? Será que essa energia que eu estou sentindo, ela é boa ou ela é ruim? Então, lá no treinamento, eu vou ensinando as pessoas a entenderem o que elas sentem, a traduzirem da espiritualidade, às vezes uma imagem que é mostrada, uma frase. Tem mentor, gente, que fala muito brevemente. Literalmente ele fala uma frase. Você quer uma resposta? Você gostaria de uma conversa bem explicadinha, né? Mas o mentor ele vai lá e te joga assim uma frase ou uma palavra, que é a sua resposta. Então, vocês precisam entender o seguinte: a espiritualidade, os nossos mentores espirituais, o seu anjo da guarda, eles estão disponíveis para nos ajudar. Os mentores espirituais são aqueles que mais estão ligados à nossa história de vida, que conhecem muito bem o nosso plano reencarnatório. Já os anjos, eles são facilitadores. Quando você pede, eles vão ajudar na medida do possível, respeitando o seu livre-arbítrio, o livre-arbítrio de outras pessoas. Então, o anjo, ele não vai ficar ali trazendo informações para você no sentido de explicação. Ele simplesmente pode facilitar quando você pede. Por exemplo, se você está desempregado e precisa de um emprego, você fecha os olhos, pensa no seu anjo da guarda e pede: me mostra como conseguir um emprego, ou me mostra onde eu devo procurar. E aí você de repente, como eu disse, entra em algum lugar e tem lá uma informaçãozinha. E aí você fala: opa, é nesse lugar. Então é essa comunicação com os anjos. Os mentores já é um pouco diferente. Os mentores, eles são mais intrometidos, eles mostram realmente o que você precisa entender, o que você precisa compreender sobre uma situação. E é muito interessante porque quando você compreende finalmente do ponto de vista de um outro ângulo, né, de um ponto de vista diferente, você para de julgar. E nós temos que ter essa destreza, né? Nós precisamos, literalmente, nós precisamos nos doutrinarmos para não ficarmos julgando. Porque hoje você pode olhar uma situação com alguém e essa situação com alguém pode ser uma situação que você olha como errada hoje, mas você já parou para pensar que numa vida passada você pode ter feito pior? Gente, depois que eu fui entendendo essas verdades, né, de tantos anos, né, de treinamento, fazem 22 anos que esse treinamento existe hoje, eu nunca mais julguei, eu não julgo nada, porque a gente pode estar hoje por cima, mas numa vida passada a gente pode ter feito muito, muito diferente, e nada é por acaso. Então reflita aí, se você está me ouvindo, realmente as coisas que você tem passado, elas podem ser melhoradas, se você se dispuser e pedir para a espiritualidade te ajudar. Te ajuda, me ajuda a compreender, peça, me ajuda a compreender, me ajuda a entender um pouco mais, me ajuda a ir além, me ajuda a ser uma pessoa melhor, me ajuda a fazer o que eu tenho que fazer, me ajuda a ter paciência. Às vezes a sua grande questão é ter paciência. E essa moça, como eu disse, né, no começo da nossa conversa aqui, quando ela compreendeu, no coração dela, ela falou: no meu coração fez sentido. E então eu entendi que eu preciso passar agora, né, por um tempo, por essa situação sozinha com as minhas crianças, as dificuldades, as situações que eu tenho que passar, eu entendi que eu preciso passar por elas.
ela aceitou. Ela ganhou essa resiliência. E aí, quando você ganha essa resiliência, você não fica lutando contra as coisas, achando que você é a vítima da situação, porque na verdade você não é vítima. Ou você está tendo uma situação nesse momento na sua vida que faz parte da sua vida, de algo do passado, ou você criou isso com a sua mente, pela preocupação, pelo medo. Então, nada, nada, nada é por acaso na nossa vida. A gente precisa compreender que nós podemos ir muito além, desde que a gente se coloque disponível para ir além. Quando a gente se coloca disponível, a vida traz. O que não pode acontecer é você ficar na sua birra interna, teimando e reclamando, e aí você está numa frequência totalmente errada, onde você só atrai mais daquilo. Porque olha só, você não vai nunca atrair o que você deseja. Isso é uma coisa que as pessoas não compreendem. Você sempre vai atrair o que você vibra. E se você vibra gratidão, autoaceitação, se você vibra realmente uma abertura para passar pelos obstáculos o mais rápido possível, você vai chegar onde você precisa. Então reflita sobre isso. Nada, absolutamente nada é por acaso. É isso. E até o próximo programa.